Artista no shopping. Meu Deus, venceu demais. Pronto. Vai andar aí no meio da sua arte. A minha Diz arte. aí, minha amiga, como é que você se sente olhando pra isso? Tô muito feliz. Uma exposição no shopping Muito feliz. significa que você venceu? Venci. Deixa eu ver tudo. Olha ali. Viu, amor? Biografia, cara. Aham. Vanessa Amorim é fotógrafa da maternidade com foco em partos. Há 10 anos na fotografia, começou ontem. Seu ministério é marcado pela sensibilidade e guiado pela fé. Ela costuma dizer que a câmera fotográfica é a ferramenta que Deus emprestou para ela transformar as pessoas. Tá começando mais um Jornada Podcast, ganhou um nome esse quadro. Temos um convidado especial aqui. Não é o nosso entrevistado, é só um penetra. A nossa entrevistada, na verdade, acabou de chegar. Olá, Olá. preciso te apresentar. Você é a Vanessa, uma amiga pessoal que eu conheci por conta do profissional, mas ela teve vários momentos muito importantes na minha vida, agregando, né, principalmente me aproximando de Deus. E hoje a gente vai falar sobre fé, sobre espiritualidade, como tudo isso torna as pessoas mais fortes para construir negócios com mais propósito e negócios mais fortes. Comece se apresentando, minha diva. Meu nome é Vanessa Amorim. Eu sou fotógrafa há 10 anos. Pouca coisa. Pouca coisa. A fotografia, ela entrou no momento de dor na minha vida. Os meus avós gostavam muito de fotografia, a minha família, né? Então vem ali de geração. Mas eu sempre gostei muito de registrar a vida, né? E eu costumo usar muito a vida acontecendo. Então a fotografia de forma mais natural. E eu passei um período difícil na minha vida que foi sobre uma adoção que não deu certo. E a fotografia entrou na minha vida exatamente nesse momento, para me tirar do buraco. Onde eu comprei minha primeira câmera, eu ganhei a minha primeira câmera e eu comecei a fotografar pro hobby e as pessoas começaram a notar. Van, eu acho que você tem que investir, que você tem que não. Vai ser hobby, só hobby. E hoje eu estou aqui, na fotografia da maternidade. No início eu fotografei de tudo, casamentos. Você não tinha um nicho específico? Não tinha. Não, eu só queria saber de fotografar a história das pessoas. Eu acho que você conhece vários empreendedores e no começo isso é muito comum. As pessoas fazem e atendem de tudo um pouco e é algo que a gente vai refinando depois. Como você tomou essa decisão de se especializar e atender especificamente esse público que você atende hoje? Eu acredito muito, Igor, que a fotografia, ou tudo que a gente faz na nossa vida, é a extensão de quem a gente é. Sim, Ou do que a gente está se tornando. sim. Então, eu sempre sonhei em ser mãe, eu sempre tive essa ligação muito forte com a questão da maternidade. Uhum. Já havia feito alguns partos na minha vida e não tinha me identificado. E foi exatamente num processo que eu estava em construção de identidade, não sabia o que eu estava fazendo ali ainda. Então a fotografia de maternidade, de famílias, de bebês, ela veio exatamente para potencializar essa parte em mim mesmo. Eu vejo muito como um preparo, porque eu já me vejo como mãe. Então hoje eu escuto as mães, hoje eu estou com elas ali. É muito interessante que desde quando eu entrei nos partos e me especializei nos partos, eu sempre me importei muito com o nascimento do bebê, mas para mim sempre é importante saber como a mãe estava se sentindo. A mulher. A por mulher trás. em si, exatamente. Então você escolheu esse nicho que você atende por identificação e por saber que você tinha um maior repertório para atendê-las e entregar o Exatamente. melhor para elas. Exatamente, exatamente, porque o que a gente vive ali nos bastidores, por exemplo, o que eu escuto muito das mães é que eu sou pacote master. Então ali, às vezes, nos partos eu tô ajudando as meninas a tirar a mãe da maca, colocar na cama, Uhum. ou faço algo mais ali, tô sempre conversando com a mãe ela acaba, como eu valorizo muito essa parte da conexão, então quando a mãe ela vem me procurar, eu procuro saber muito qual é o plano de parto, o que tá acontecendo, por que ela escolheu aquele hospital, por que ela tá com aquele pediatra, então são muitos valores envolvidos, né? E isso são os detalhes do atendimento que te tornaram uma marca tão forte regionalmente, né? Porque Sim. quando a gente fala de fotografia de parto regionalmente, um dos nomes que surgem é o seu. Sim.
como que foi construir essa marca registrada, Van? Eu sempre pensei, Igor, de forma muito intencional em tudo que eu iria fazer. Então, aqui dentro da minha cidade, dentro de Barretos, não tem um fotógrafo focado só nos partos. É aquele que faz de tudo um pouco. De tudo um pouco. Existem fotógrafos que fazem, outros profissionais que fazem partos, né? Tem os fotógrafos de estúdio, mas duas coisas específicas que não tem na minha cidade. Primeiro, o fotógrafo que fique de plantão pra mãe, 100%. E algo que eu busquei também no início foi que eu descobri, né, que na verdade os fotógrafos não faziam também o vídeo. Então eu comecei de forma muito intencional a entregar esses vídeos no início como um over delivery para as mães, né? Ir além, né? Ir além do esperado. Então eu mandava as fotos, o registro do parto mais o vídeo. Então elas começaram um movimento para mim. Isso é um insight muito interessante para quem ainda não escolheu uma área para se especializar e conseguir ter um destaque, uma marca registrada, é mapear exatamente o que seus concorrentes fazem. O que você está me contando é que você fez isso, entender o teu mercado, o que faltava no teu mercado e preencher essa lacuna. Sim. Isso é o que a gente chama de lacuna de posicionamento, né? Que é onde a gente não exatamente escolhe o que a gente quer fazer, mas analisa o mercado, vê o que falta. Exatamente. Isso você acredita que foi a tua principal vantagem competitiva? Eu acredito que sim. Acredito porque hoje eu atendo não só Barretos, mas eu tenho clientes em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Toda a região. Catanduva, Bebedouro. Eu atendo acompanhamentos porque automaticamente, como eu crio esse vínculo com cada cliente minha, eu acompanho o parto, gestação, todos os momentos ali do crescimento do bebê, até um aninho, e todas as fases da mulher também, que começa ali mãe e depois todos os períodos dela. Então, isso me chama a atenção também porque aí traz um ponto de negócio que eu amo, que é o tempo de vida do cliente, né? Quando você vende, você tem uma marca registrada, você tem um excelente atendimento. E o diferencial, você consegue fidelizar esse cliente, você não gasta tanta energia com adquirir novos clientes. sim. E essa divulgação excessiva. Sim. E isso eu vejo também que é um ponto do teu posicionamento, do teu perfil. Isso pra mim. Você é uma pessoa mais, não digo retraída, mas assim, mais na sua. E você não gosta muito de aparecer, pelo que eu vejo. Você É mais aparece misteriosa, né? mais misteriosa. Então, a tua estratégia é fidelizar o teu cliente para não precisar estar o tempo todo ali sendo comercial? Exatamente, exatamente. Para mim o que vale, de verdade, Igor, eu sempre foquei muito na experiência. O que a cliente, o que aquela mãe, o que aquela família iria viver comigo nos bastidores. Hoje eu compartilho um pouco, né? Eu tenho minha assistente que faz os bastidores para mim, mas não é uma metade do que eu vivo com as mães. Não tem como, né? Não tem como. Então eu sempre valorizei muito a experiência. O resultado, se você entrar dentro do meu feed, você quer partos, você tem partos lá. Se você quer uma estética bonita, você vai ter uma estética bonita. Mas o essencial, eu sempre foquei muito no que a mãe iria falar longe de mim. O que aquela mãe iria falar, olha, eu não fui só fazer fotos. Eu vivi uma experiência com a Van, ela me marcou em tal momento, ela me perguntou algo que ninguém nunca me perguntou. Então, para mim, eu penso muito no que as pessoas falam quando eu não estou perto. Então eu sempre foquei muito nessa parte, né? Deixa eu te perguntar, e isso que você pergunta, eu sei que é um ritual do teu trabalho fazer essas perguntas para trazer proximidade e se conectar com o seu cliente. Mas tem vezes que a gente está tão no automático que não consegue seguir esse script. O que você diria para alguém que quer ter esse nível de conexão com o cliente a ponto dele não te trocar por nada e a ponto dele continuar com você por muito tempo? Que eu diria? O que você diria? Acho que é mais sobre entender a importância desse movimento de preocupação com o cliente, com esse movimento de conexão real. Para mim, assim, pontos que são muito específicos da minha marca, sempre o meu manifesto literalmente é sobre conexão. Então, qual é o manifesto? Conexão. Perfeito. Então, para mim, hoje a gente vive em um tempo, em uma geração que as pessoas elas não se comunicam e elas nem se ouvem de verdade. Sim. Então, isso vem também muito da minha infância, né? Eu era muito carente dessa parte, né? Da escuta. Para mim, eu cresci muito com isso, ouvir as pessoas de verdade, entender o que elas queriam de verdade, tanto que eu trago isso para o meu atendimento. Quando a mãe ela me procura,
Eu não vou mandar um PDF para ela, porque há 10 anos eu nunca trabalhei com PDF. Eu sempre É ouvi o elas de catálogo verdade. pronto de Exatamente. serviço, de Exatamente. produto, de serviço produto. Exatamente, porque eu acho que cada mãe, cada família tem uma identidade diferente. Então você mandar um PDF frio para aquela cliente, diferente uma Fazer da outra. aquela oferta superficial. Exatamente, nunca foi para mim. Então eu acho que esse foi um grande diferencial meu que me trouxe aqui até hoje. Ouvir. Você genuinamente está preocupada com a história de quem está na tua frente, do teu cliente. Exatamente isso. Porque, por exemplo, nós fizemos essa campanha agora Renascer, né? Dia das Mães, né? Do Dia das Mães. E eu segui um script ali total, mas de forma muito genuína com cada uma delas. E o último momento, quando a mãe, ela acabou o ensaio, Van, já deu as fotos, foi maravilhoso. Eu falava, não, agora eu vou ter um momento com você aqui, só eu e você. Quando eu falava de colocar o microfone, vou colocar o microfone em você, a mãe, ela já, o que você vai me perguntar, Van? E eu fazia 2 perguntas muito... Você ia fazer uma entrevista, gravar um vídeo ali com ela daquele momento. Exatamente. Então eu sentava lá na poltrona, colocava ela com uma luz de janela muito bonita, falava para ela respirar fundo ali, colocava uma música de fundo e conversava um pouco com ela ali. E era uma pergunta simples. Como ela estava se sentindo e como ela se via como mãe. Qual era a importância de ser mãe ali para ela. E ali ela desabava, além de me falar como ela se sentia como mãe, ela falava coisas muito particulares dela, eu recebi muitos abraços, muito carinho, porque muitas delas eu ouvia, olha, ninguém nunca me perguntou, nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta. E olha que legal você encontrar isso num serviço X, nesse caso, um serviço de fotografia. Aí Sim. Você surpreende com uma conexão dessa que te faz revisitar a sua vida. Exatamente. Esse é um negócio baseado em atendimento humano, mas um verdadeiro nível de humanidade. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você realmente parou de se enxergar como uma fotógrafa autônoma e passou a se enxergar como empresária, empresa? Eu acho que a pergunta seria mais profunda para mim. Eu vou tentar explicar para você como eu sempre visualizei. Eu sempre tive a fotografia na minha vida como um ministério, como parte do meu propósito. Então não tem como separar as duas coisas. Ali aquela parte pessoal e a parte profissional. É a junção de tudo. Então, eu sempre pensei em apenas servir. Sempre foi sobre servir. Em fazer aquela... O ser humano é normal, é comum, isso deveria ser comum. Mas as pessoas, elas romantizam isso hoje. Você não ser humano hoje é exatamente o que eu estava te falando agora sobre as pessoas não ouvirem de verdade umas às outras, não estarem prontas para conversarem. Hoje tudo é muito tecnológico, celular Rápido. o tempo todo, muito rápido, ninguém quer ouvir ninguém. Então eu sempre valorizei isso, porque para mim sempre foi um servir. Ouvir as mães, do atendimento até a venda, ouvir as mães quando elas estavam ali comigo, conversar, sentir como é que ela estava se sentindo ali, perguntar, olha, esse dia é importante para você, não é só fotos. E assim eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu sempre mostro um pouco das mensagens que as mães me mandam, de como elas se sentem, do que elas viveram ali comigo. E o mais interessante ainda, que eu acho que é um grande diferencial também, eu acho que as pessoas, elas estão focadas muito, às vezes, no grandioso. E esquecem do simples. O meu estúdio, ele não é um estúdio grande, ele é pequeno. E o que eu mais escuto das mães, nossa, Van, você consegue fazer tanta coisa nesse espaço? Por quê? Porque eu enxergo o belo nas coisas pequenas. Que eu acho que esse é o foco. Então eu enxergo o belo na mãe, gestante, na criança que está dentro do estúdio, no momento todo ali. E o cenário é eles, o foco é eles. O restante, tanto que o que eu mais escuto de todo mundo dos meus clientes é que, Ivan, eu não enxerguei mais nada, eu enxerguei só a mãe e o bebê. Eu enxerguei só a mãe e o filho. Então eu sempre foquei no servir, né? Eu acho que eu sempre foquei para dizer a verdade, no lado espiritual, né? Sempre foi importante para mim, assim. A venda, o que o Senhor dá, Ele provê. A venda, ela só vai acontecendo, ela é consequência, né? Quando você entra com um propósito de verdade, quando você alinha de fato e de forma genuína mesmo, Deus conhece teu coração. Então Ele sabe que você não está fazendo só por ambição ao dinheiro. O dinheiro, ele é consequência, ele é a última camada da prosperidade. Uhum.
sabe? Sim. E isso me lembra de algo que eu vim fortificando em mim também. Eu sempre fui muito ganancioso de ter as coisas, né? Deus veio tratando a parte do ser efetivamente antes de ter em mim. E uma das coisas que eu sempre oro, assim, quase todos os dias, é para que Deus me aproxime de quem precisa de mim e de quem eu preciso também. Pra gente ter essa troca, esse servir genuíno. E eu vejo que nesses dias, quando eu peço por isso, quando eu mentalizo isso, são dias que eu faço uma venda ou um dia que eu tenho uma reunião muito importante e eu vejo que não é só negócio, né? Que Deus nos aproxima de fato de quem precisa do nosso Sim, servir, sim, desde que você esteja aberto. sim. Como você indicaria revelar essa sensibilidade dentro de si para perceber isso? E até, cara, acaba que isso reflete nos negócios. Sim. Igor, eu acho que existem coisas que elas não são ensináveis. Hum. Eu acho que as pessoas só vão acessar isso de fato na vida, no negócio, em qualquer tipo de relacionamento, qualquer âmbito. Não existe atalho. Não existe atalho. Encontrando o amor de Deus. Sim. Quando você acessa de fato isso, esse amor de Deus, todas as coisas acontecem. E quando você começa a fazer uma coisa, todas as outras coisas acontecem. Então, eu não tenho uma resposta concreta para te dar, é só essa, sabe? Eu acho que quando a gente... É um trabalho de formiguinha íntimo e pessoal, né? Exatamente. Porque o Senhor, ele quer intimidade com a gente, ele quer ouvir, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele é tudo que a gente precisa. Então, quando a gente tem intimidade, Deus já sabe exatamente o que a gente quer, nada é novidade para ele, nada. Ele já sabe tudo que vai acontecer amanhã, o que você vai pensar, o que você deseja, mas tem que estar alinhado com ele. Então, eu acho que é alinhamento com Deus e realmente acessar esse amor de verdade, porque quando você acessa o amor de verdade, você sente, né? Eu sou filho amado, sabe? Eu sou desejado por Deus. Tudo que você faz na sua vida, você faz contente, você faz completo, você tá tudo bem. Isso aqui faz parte do plano de Deus. Perfeito, perfeito. E é legal que isso de forma genuína também aparece na tua marca. Você vê assim, ó, você acessar o seu feed, descer o seu feed, você vê a presença de Deus nos detalhes, na sutileza, nas cores, nas sensações. Isso é marca, né? Mas, falando de marca e de marketing, quais foram das coisas que você aprendeu? O que foi mais importante para você na construção de marca? De tudo que você aprendeu? Atendimento humanizado. Essa humanização que Aham. você acabou de citar, inclusive. Sim. Sim. A humanização. Eu trabalhei muito para chegar nas cores, então eu tenho cores únicas mesmo. Esses elementos de repetição, né, Van? Exatamente, repetição. Eu acho que eu sempre fui muito intencional em tudo que eu faria, né? Então, eu acho que faz parte também ali. A intencionalidade, A né? intencionalidade. Não fazer nada Sim. sem estar amarrado uma coisa com a outra. Exatamente, exatamente. Tanta coisa que eu fui. É que na verdade eu percebo que para você esse movimento de construção de marca foi algo tão confortável e genuíno, assim, é tão autêntico que faz parte de você e da tua Sim. visão. É como eu te falei, é a interiorana que a gente poderia ter resgatado da Europa. Então a gente vê isso no teu jeito de vestir, no teu jeito de falar, na tua profundidade, nas cores das tuas fotografias, na forma como você escreve. Isso é marca, Sim. né? E isso é muito individual e autêntico. Só que você percebeu algumas coisas ao longo do tempo que deveriam ser fortificadas, que deveriam aparecer mais. Sim. E isso foi pautado em algo que você fez um diagnóstico ou que seu público te deu de feedback. Quando então você publica X coisa, quando você mostra X parte do teu trabalho, as pessoas se conectam mais. Quem te deu esse feedback? Você percebeu ou foi o público? Eu acho que eu fui sentindo, como eu sempre foquei muito nessa parte da humanização, para mim era muito importante mostrar para as minhas clientes que eu era uma pessoa acessível. A forma de conversar, A forma de escrever. A forma de escrever e mostrando um pouco do que eu vivi em todos os meus processos através dos textos. Hoje a gente está vivendo uma era onde as pessoas não leem, né? Não leem, né? E eu sempre amei muito escrever, até antes da gente ter esse momento da IA, né? Que é onde todo mundo usa, né? A ferramenta. Ninguém escreve mais nada. Ninguém escreve mais nada, usa a ferramenta de forma totalmente, enfim,
Eu sempre amei muito escrever. Então, muitas das mães, eu lembro bem no início mesmo, nossa, eu me identifiquei com tal texto, eu me identifiquei com o seu devocional, quando eu mostro que eu tô fazendo o meu momento com Deus ali, sem encenar nada, às vezes só pra mostrar realmente a palavra, pra edificar o dia daquela pessoa. E é muito interessante que eu sempre, todas as vezes que eu vou falar que eu tô tendo o meu momento ali com Deus e eu posto a palavra ali, eu sempre penso muito parecido com você, eu quero ajudar uma pessoa, que seja uma, que venha, que essa palavra chegue a uma pessoa específica. Então, eu fui mostrando muito que as pessoas podiam me acessar, que eu não era uma fotógrafa egocêntrica, que eu não era uma pessoa desumana, ou que eu era distante. Então eu sempre falei, olha, pode vir falar comigo. E é assim que elas se sentem, né? Quando elas chegam dentro do estúdio, ou quando eu tô dentro da casa delas. E é muito legal ter um ponto muito, muito específico, que eu vivo todos esses anos com as minhas clientes, por mostrar esse lado de conexão, de acolhimento. Eu chego na casa das minhas clientes, isso é muito instantâneo, amigo. Tem sempre uma mesa posta. Porque você reforça muito o café, a mesa posta. Exatamente. Olha que legal. Então eu chego ali e a cliente fala pra mim assim, Vana, você quer tomar um café agora ou pode ser depois do ensaio? Ela não te dá nem a opção de não tomar. Não, eu não tenho essa opção. Não tenho. Eu tenho muitas histórias assim, né, de cafés e enfim, com as clientes. Então ali eu conheço o pai, aí de repente chega o vô, de repente chega a avó, e eu conheço a família inteira, e eu participo de fato da vida daquelas pessoas. E eu entendo que a minha presença ali, a fotografia, ela vira só a cereja do bolo. É só o seu trabalho. É só o meu trabalho. Que legal. Hoje você já se diverte nesse processo? Já me divirto nesse processo. É natural pra mim. Bom, vamos escutar nossa primeira música, mas a gente tem que honrar as raízes. Eu quero um sertanejo. Quero uma música do mundo, Vanessa. Você quer uma música do mundo? Eu quero uma música do mundo. Quero ver você cantar uma música do... Não, assim, também não é pra vacalhar, mas escolhe um sertanejo que te lembra de infância, de bons momentos, que traz nostalgia. Nossa! Todo seu. Deixa eu ver, vamos ver. Vou colocar um Jorge Mateus aí. Ah, não aguento. Ô, Igor Trida, você vai poder participar desse momento, que você é cantor. Eu tô aqui só de backstage. Aparece aqui. Eu sou um bigatinho aqui, ó. Depois você vem com um louvor, Vanessa, pra gente terminar isso aqui na paz espiritual. Mas agora a gente quer honrar nossas raízes. Peraí. Nossa! Essa aqui, ela é... Solta a voz, Vanessa. Essa é boa. Não sei como Essa lembra. é de 2000. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de me conquistar. Eu quero só o refrão agora. Já não passa, é só andar pra trás. Me perco nessa estrada. Cadê nosso back vocal? Passo o dia, passo a noite tão apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Já podemos fazer uma dupla. O próximo Barretão. Vai, vamos para as próximas perguntas, que a bateria aqui tá acabando. Sem gracinha, irmão. Agora eu vou te fazer algumas outras perguntas e a gente fecha com o seu louvor. Tá bom. Como você acredita que o espiritual fortifica o nosso trabalho? Como eu acredito? O que você visualiza que o espiritual realmente fortifica no trabalho, na carreira, no empreendedorismo? Eu acho que o espiritual, existem 3 camadas: corpo, alma e espírito. Uhum. Não tem como a gente cuidar de um e não cuidar de outro. Então, eu acredito que não tem como você separar. Às vezes, tem aquele empresário que ele tá indo muito bem, né? O cara ganha muito, fatura muito. Mas aquele cara chega em casa, Igor, e ele não tá bem. Sempre vai faltar algo. Então eu acho que o espiritual, eu tenho certeza absoluta disso, porque existe uma força maior, que é o nosso Criador. Então eu acredito muito que o espiritual, ele é tudo, nas coisas simples. Porque se você tem um trabalho, se você tem clientes, se você tá bem, você é uma pessoa próspera. Então, Isso é o suficiente. Isso é suficiente. Então, eu gosto muito de falar sobre uma palavra que é do apóstolo Paulo. Ele fala que nós já somos abundantes, porque nós já temos tudo que nós precisamos. Tudo. Se você olhar à volta, até pequenos detalhes do seu dia a dia mesmo. Deus, ele tá sempre cuidando de você no dia inteiro. Através de uma palavra que alguém te fala,
Às vezes você precisa de algo específico. Te mandando um novo cliente. Exatamente. Tem mais uma palavra também do apóstolo Paulo que ele fala que o nosso contentamento sempre tem que estar em Cristo. Porque se nós temos nosso contentamento em Cristo, automaticamente a gente está contente com tudo. Porque se você for ligar para as coisas terrenas, os nossos olhos humanos, eles enxergam só coisas terrenas. Por isso que eu sempre peço nas minhas orações que o meu espírito ele esteja sempre alinhado com o Espírito de Deus, para que a minha alma, porque a alma, ela fala muito do nosso lado emocional, das nossas ações. Quando a gente alinha o nosso espírito com de Deus, e eu faço isso todas as manhãs, eu já acordo, eu sento na cama e eu faço isso, você sabe que você está no caminho certo. Aquela coisa duvidosa que muitas vezes você encontra alguém na sua vida, que às vezes vai chegar pra você, vai conversar com você e falar assim, Igor, eu não sei em que caminho seguir. Aí você olha pra pessoa e fala assim, cara, a tua resposta tá dentro de você, porque Deus ele habita dentro de você, então a resposta ela não tá fora, ela tá dentro de nós. É sempre voltar pra si. Então, quando a gente fala de negócio, no início, quando eu vi uma desconstrução de identidade, sempre fazendo algo, nada pra mim tava bom. Eu era uma pessoa que eu reclamava muito, eu murmurava muito. Eu não conseguia ver que Deus estava ali cuidando de mim. E Ele sempre esteve. Então, quando a fotografia ela entrou na minha vida, através de uma dor minha, as coisas fizeram um sentido. Deus falou, eu vou te edificar, eu vou fazer você crescer e você entender quem você é em mim através da dor. Mas no final você vai entender. Então, todas as coisas que acontecem hoje na minha vida, eu não interpreto como uma dor. Às vezes algum problema, que às vezes as pessoas pegam uma coisa muito pequena e elas, pum, potencializam de uma forma muito ruim, negativa. Uhum. Eu sento, eu respiro, eu converso com Deus e falo, Senhor, o que o Senhor está tentando me falar nesse momento? O que eu Tem preciso? sempre alguma coisa que a gente Sempre. precisa ouvir e aprender, né? Sempre, sempre. Então, quando você pega aquela situação, tanto boa quanto negativa, e potencializa ela de uma forma correta, não tem erro. As coisas fluem. Então, é muito difícil você levar o evangelho à risca. Sim. Mas é onde você respira 2, 3 segundos, você volta pra si, você fala, tudo bem, faz parte do plano dele. E não existe nada além de Deus. Perfeito. É isso. Seja bem-vindo aqui. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Eu via muito essa música dentro da igreja, gente, vocês não têm noção. Nós queremos Muito te forte. ouvir. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me enche esse lugar. Enche esse lugar. Assim, eu sei que você já foi muito religiosa, mas existe uma grande diferença entre espiritualidade e religião. E eu sou um cara que eu sou muito espiritualizado, mas eu sou zero religião. Uhum. Por alguns motivos, e eu queria entender de você, aonde que está o lugar da religião na tua vida e aonde que está o lugar da espiritualidade? Qual a diferença de uma coisa e da outra para você? Eu vou falar algo muito sério, com muita responsabilidade agora, que eu acho que a religião coloca Deus em uma caixa. E é o que acontece com nós cristãos. Eu acredito que o relacionamento com Deus, ele é leve. Como eu já falei pra você, nada que você faz pra Deus é novidade. Isso tá em Eclesiastes. Ele te conhece, Ele te conhece. literalmente. Então, quanto mais você está fazendo algo, tentando provar pra Deus que você é um bom ser humano, que você é um bom filho, você tem que se lembrar do quê? Que você já foi justificado lá atrás. Você não precisa provar nada pra Deus agora. Então, o meu relacionamento com Deus, ele começou a fluir melhor quando eu parei de tentar provar pra Deus que aquele pecado que eu estava cometendo, aquele dia eu fiz algo que o Senhor não se agradou, Aquele culto que você aquele não foi. culto que eu não fui, aquilo que eu falei, eu sou ser humano. O único perfeito foi Jesus. Então eu parei de me colocar nesse lugar da carência, de ficar me menosprezando como filha, porque se a gente tem a nossa identidade firmada em Deus, se nós lembramos que nós somos justificados todos os dias, que nós somos amados, e que Ele entregou o Filho dele por nós, pronto. Vanessa, você já teve dificuldade de se aproximar de Deus por conta de religião? Já tive dificuldade. Por não me achar filha o suficiente, por não me achar Por achar que estava fazendo errado? sempre fazendo algo errado, que Deus estava me punindo por algo que eu estava fazendo.
eu vejo isso de forma muito forte, o quanto que as pessoas interpretam Deus como algo punitivo, como uma força punitiva, como alguém que está sempre supervisionando. Eu não acho que não esteja supervisionando. Deus está olhando por nós o tempo todo. Mas eu não vejo essa punição excessiva que acontece. Nós fomos perdoados. Eu acho que não dá para fazer esbórnia, né? Sim. Mas A que gente tem que ter temor, né? tem que ter temor, mas que isso é diferente do medo, da punição. Como você aprendeu a lidar com isso? Porque hoje eu vejo que, independente de religião, você leva de uma forma muito saudável e leve. Eu aprendi, Igor, quando eu parei de... Porque a forma com que você se relaciona com Deus é a forma com que você enxerga o mundo. Sim. Então, como eu enxergava Deus? Eu tentava provar para as pessoas, para o mundo, que eu era uma boa pessoa. Então, todo o tempo eu tentava provar para Deus Que você era boa. que eu era boa. Então, quando eu parei de enxergar, e de fato, eu lembro que eu vivi um momento muito íntimo do que eu vou dividir agora com você. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, como que você sabe que Deus está falando com você? Você sabe quando ele está falando com você. A voz de Deus, ela é muito alta. Então, você sente no seu íntimo. Eu lembro que Deus falou para mim assim: 40 dias, Salmo 139. E todas as vezes que eu lia que eu fui feita, sabe, no ventre da minha mãe, e ali de uma forma, em detalhes, eu entendi o que Deus estava falando para mim. Então, eu não tenho que provar nada para o mundo, eu não tenho que provar nada para Deus, porque Ele sabe de tudo, tudo. E aí eu comecei a me libertar das vozes do mundo, das vozes julgadoras, porque você não está fazendo isso certo, porque isso é errado, porque, claro, com muito temor, Igor, porque a gente tem que respeitar a palavra do Senhor, mas Jesus Cristo deixou uma mensagem muito forte também, que eu não vim para trazer paz, sim justiça, então cada ato tem sua consequência, mas potencializar o nome de Deus e a palavra de Deus de uma forma positiva. Assim como o apóstolo Paulo fazia, que cantava dentro de prisões, todas as histórias que a gente vê dentro da palavra, a alegria, o contentamento dele em tudo. Porque se você for voltar na história dele, tantas coisas ruins, ele perseguia cristãos. Até o momento que ele teve um encontro com Deus. Paulo, por que tu me persegues? E ele entendeu o que era o amor de Deus sobre a vida dele. Então, todas as coisas que ele passava, preso, em outros lugares, evangelizando, ele não levava nada como, isso aqui é uma punição. Não. E nem uma religião, era a palavra Exatamente. de Deus, o bem. Exatamente. Eu acho que a religião ela só veio para desunir as pessoas, quando na verdade a palavra ela veio para unir, literalmente, as pessoas. Perfeito. Eu acho que é isso. Se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo agora, baseada em toda a nossa conversa, toda a reflexão que a gente teve juntos aqui, o que você diria? Eu acho que vai ser muito clichê que eu vou falar, mas eu acho que se você acredita em algo, que você não desista. E se você tiver dúvida do amor de Deus por você em qualquer situação na sua vida, saiba que Ele está ali cuidando de você, sempre esteve. E quando você visualizar alguma coisa, é porque vai acontecer. E eu acho que na vida pessoal, na vida profissional, e lembrar que as pessoas, elas têm a religião, ela prega muito que a prosperidade é só financeira, né? Isso, a gente vive isso muito dentro das igrejas. Mas, na verdade, uma pessoa próspera é uma pessoa que ela anda com Deus. Então, onde ela entra, nossa, essa pessoa, ela caminha com Deus. Você sente isso. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que ela dissemina o amor. Então, que as pessoas vivam, de fato, a prosperidade em todas as áreas da vida delas. É o que eu desejo e é isso. Fim. Fim. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos de volta à sua casa.